Floripa em Foco do Sintesp, o último Floripa em Foco da atual gestão do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual Catarinense, o Sintesp. Nesta semana, com o então ainda diretor de comunicação do Sintesp, o servidor público concursado Volney Adilson Rocha Chucre. Boa tarde, Volney, tudo tranquilo? Boa tarde, boa noite, boa madrugada, enfim, como sempre, para os nossos telespectadores da TV Floripa e para os nossos internautas, enfim. Isso, cabo espectadores, como tem nomenclaturas novas hoje em dia, né? Cabo. É. E é o último dessa gestão, mas eu vou continuar sendo o diretor de comunicação, da nova diretoria do Sintesp para o triênio 2019-2022 e que toma posse agora já nesse próximo final de semana, Na verdade, o Estatuto diz que a gente toma posse no primeiro dia útil de junho. Do mês de junho. Houve discussão com relação a isso no Congresso passado, mas embora isso tenha acontecido, não houve ainda o registro das alterações estatutárias. De qualquer maneira, a gente, como essa gestão vai ser, foi ganha essa eleição, a eleição foi que disputou a Chapa 1 e a Chapa 2, a Chapa 2 foi vencedora, e eu fazia parte da Chapa 2 como diretor de comunicação também, né? Vai ter essa continuidade. E já na próxima terça-feira, esperamos que o nosso atual presidente, o novo presidente, venha aqui no Floripa em Foco. Vou tentar conversar com ele para ter esse importante meio de comunicação. Para ele deixar um tempo ele se acostumar com o cargo, né? Exato. Se bem que ele já conhece bem aquela cadeira, né? O Antônio Batiste Você foi 3 vezes, essa é a 4ª vez. Vai ser a quarta? É a quarta, eu acho, a 4ª ou 5ª gestão, eu nem, como presidente, nem me lembro mais. Para ver quantas foram, né? E ele foi também um dos fundadores do Sintesp. Foi o primeiro presidente, né? Primeiro presidente. E, inclusive fundador também, é bom lembrar, o Antônio Celestino Lins, que é o presidente que deixa a diretoria, deixa a gestão agora, também, né? Foi um dos fundadores do Sintesp, lá nos longínquos 1988, pós-constituinte cidadã de 1988, que permitiu aos servidores públicos e aos trabalhadores em geral, né, se organizarem nas suas categorias de classe. Inclusive é bom a gente ter como é importante, né, essa organização dos trabalhadores, né, em seus sindicatos, né, fortalecer seus sindicatos, que são os instrumentos reais de luta e o legítimo representantes porque não é só uma questão de representação do ponto de vista jurídico, mas ela é uma representação de fato, uma representação que traz para o seu hoje, para o seu interior, uma bela discussão sobre todos os segmentos que existem no serviço público do Estado. Então esse debate a gente tem feito bastante, essa nova gestão a vir a ser empossada oficialmente no dia 3, né, de junho. Dia 19. Oficialmente seria o prazo, né? Isso, mas já está meio... A gente inclusive já fez uma passagem simbólica, né? Uma entrega de passagem simbolicamente feita ontem no sindicato, no auditório do sindicato, onde se fez algumas falas em relação à ideia de que, embora nós tenhamos disputado a eleição em 2 chapas diferentes, mas nós não somos inimigos e somos todos servidores públicos, né? E que o importante é o fortalecimento do sindicato, da instituição sindicato, né? A gente pode ter as divergências que for, todas as divergências são cabíveis dentro de uma democracia, mas, independentemente disso, o objetivo geral é a conquista de direitos dos trabalhadores do serviço público, né? Além do que a garantia daquilo que a gente já conquistou, né? Porque
a conjuntura nos traz muitos ataques aos nossos direitos, né? Os direitos, a reforma administrativa também trouxe ataques a determinados segmentos do serviço público, né? A gente está prevendo uma demanda judicial bastante grande em função de troca de cargos, em função de remanejamentos, ou em função das gratificações que vão virar vantagens pessoais, enfim, tem uma série de coisas, de questões que nós vamos ter que já abraçar, né? E ao mesmo tempo fazer isso junto com a luta contra essa reforma da Previdência, né? Que nos leva ao que aconteceu no dia 30 de maio, né? Já foi uma grande demonstração de que esses ataques não vão ficar sem respostas, né? Abaixo de chuva, manifestações. Abaixo de chuva, cara, olha, e era muita chuva em Florianópolis. Muita chuva em Florianópolis. Proporcionalmente muita gente também, né? Muito guarda-chuva. Impressionante porque não afastou a luta dos estudantes, dos professores, de todo mundo que defende uma educação pública, né? E de qualidade. Que é o Volney aqui está falando da manifestação do dia 30 de maio, né? Que foi uma paralisação puxada pela União Nacional dos Estudantes, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UNE e a UBS, contra o projeto de reforma da Previdência do governo federal. Já houve uma manifestação no dia 16 de maio, e isso tudo é um esquenta... No dia 15 de maio. No dia 15 de maio, e isso tudo é um esquenta para o dia 16 dia de 14. junho. Dia 14, eu estou bom de dias hoje, né? Isso tudo é dia um 14 esquenta. de junho nós vamos ter a nossa greve geral, que está sendo chamada pelas 10 centrais sindicais existentes no Brasil no país. Todas elas concordaram, fecharam uma data do dia 14 de junho. Uma sexta-feira. Para se manifestar com greve geral contra essa reforma da Previdência que, de fato, e a classificação que eu sempre dou é de que ela é uma reforma assassina, porque a ideia de que ela vai acabar com a possibilidade dos idosos terem uma qualidade de vida que seja necessária, né? Que é mínima, e ela é patente. Então, assim, o governo não explica como que vai ficar essa situação. A grande mídia, e ontem eu tive o desprazer de ver toda a cobertura jornalística com relação da Rede Globo, com relação à reforma da Previdência, onde não existe um único contraditório. É como se ninguém fosse contra a reforma. Ninguém não Eles só falam dos itens. Ele fala de uma série de números, uma série de coisas. Ele começa com a ideia de que a reforma é necessária. Não se fala por quê, mas ela é necessária, senão ela vai quebrar o Brasil. Eles não falam o que é isso, não dizem nada e ficam o tempo inteiro dizendo que a reforma é necessária, e todas as pessoas que falam, todas as pessoas que falam a favor da reforma da Previdência. Ou seja, é como se existisse uma unanimidade em relação a essa reforma da Previdência e a favor dela, quando a gente sabe que ela é um ataque vigoroso aos pobres, principalmente, né? Mas sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, os pobres é que pagaram a conta. Mas você não acha que é só mais do mesmo? Mas o que a gente está se propondo, e o sindicato não pode fugir disso, é esclarecer de fato aos trabalhadores, né, a população em geral, a sociedade em geral, que essa reforma ela não só não é necessária, como ela é um ataque vigoroso aos direitos dos trabalhadores, e que, muito pelo contrário, ela não tem a menor possibilidade de gerar riqueza, ou ao contrário, é exatamente porque ela retira dinheiro do mercado, faz com que os trabalhadores tenham que sustentar a sua própria previdência, né, fazer a sua própria poupança. A sua própria poupança. Isso desonera os patrões
de fazer essa previdência, desonera o governo de fazer essa previdência, mas o principal, ela desonera o capital. Né? O dinheiro, o grande capital é completamente desonerado de fazer a previdência. Todos os trabalhadores vão ter que arcar sozinhos. Além do que, o custo dessa transição de um modelo que é o modelo de solidariedade entre as gerações para um modelo de capitalização, o custo disso é bem maior do que o 1 trilhão que o Paulo Guedes fala tanto em economizar. É bem maior. E quem vai sustentar isso? São os governos. Só para, muito rapidamente, para fechar, para dizer o que isso significa. Significa dizer que os bancos vão ter todos os lucros, mas se tiver prejuízo, quem banca é a União. Sabia disso? É isso que diz a reforma da Previdência. Então, o projeto da reforma. O projeto da reforma, né? Então, os lucros vão ficar todos com o banco, porque o trabalhador vai depositar no banco. E aí, se der algum problema, se entende lá com o banco. Mas se no final das contas o banco não repor aquilo que é necessário para tu sobreviver e isso for menor do que um salário mínimo, o resto, quem banca é a União. Então isso aumenta o rombo e não diminui, ele aumenta o rombo, né, do que eles chamam de rombo da Previdência. Até porque esse cálculo está muito mentiroso, né? O cálculo é muito mentiroso. Tem muita conversa, muita proposta, mas o fato é que ainda não passou de proposta, né? Não há o projeto, não está votado. O projeto não foi votado e a gente tem que impedir que ele seja votado, né? Até porque precisa, para aprovar essa reforma da Previdência, precisa de 308 votos na Câmara. Né? Será que ele compra? Será que ele compra? Será que ele consegue tantos votos assim? Se a gente não fizer Desculpa nada, falar, consegue. Compra votos é uma coisa mais feia de se falar, né? Mas enfim. A coisa os dados estão sendo jogados, né? Eu acho que é hora de convidar todo mundo a prestar atenção, se informar do teor dessa proposta de reforma. E não aceitar a explicação simplória que as mídias têm feito, né? Até porque é interesse das mídias, da Rede Globo, Rede Record, Silvio Santos, sei lá, não interessa qual que seja, é interesse deles essa reforma. Por quê? Porque é interesse deles fortalecer o sistema financeiro e não fortalecer a economia brasileira. É completamente diferente uma coisa da outra. E eles falam como se fosse a mesma coisa. Me veio agora você falando, existe um documentário feito pela BBC 4, aquela TV estatal inglesa, né? Um documentário sobre a Rede Globo, o envolvimento dela com o regime militar aqui no Brasil. E tem um trecho do documentário, Brasil para além do cidadão Kane. Procure esse documentário, Brasil para além do cidadão Kane. Tem um jornalista lá que numa hora fala que a Rede Globo, ela não é desse nem daquele partido, ela é governista. Aquele que estiver no governo, a Rede Globo está apoiando. É uma simbiose assim, muito, enfim, uma simbiose. Volney Chucre, diretor de comunicação, ainda por enquanto, né, até mais 3 dias, diretor de comunicação do Sintesp, o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público no Estado de Santa Catarina, aqui no Floripa em Foco do Sintesp, que vai ao ar toda sexta-feira, 2h30 da tarde, reapresentado às 22 horas da sexta, e tem também o horário nas terças, também 14h30 e também 22 horas das terças-feiras. E todos Floripa em Foco ficam depositados no www.sintesp.org.br para você acessar e assistir de acordo com o seu tempo, a sua disponibilidade no seu device, né, que fica muito mais fácil. Sempre passa rápido o tempo, né, Volney? Parabéns pela gestão, né? Sucesso nos próximos 3 anos junto aí à frente do Sintesp e até a próxima sexta-feira. Ou terça, né? Que você traga aí o nosso novo presidente, o Antônio Batista, para bater um papo com os telespectadores e a sociedade em geral.
Um bom final de semana. E obrigado você, telespectador, pela audiência aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.